Olá, meus caríssimos amigos da Confraria Analítica. É um prazer sempre muito grande estar aqui com vocês para mais uma aula especial, uma aula extra aqui da nossa confraria. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui na confraria, tem sempre gente nova chegando, saiba que aqui nós temos dois tipos de conteúdos. Nós temos as aulas ao vivo, que acontecem toda segunda-feira às 8 horas da noite, e são gravadas, todas as gravações ficam disponíveis aqui na plataforma, e nós também temos os conteúdos extras, aulas especiais, materiais em texto, em áudio, que eu vou publicando aqui sobre temas específicos dentro do campo psicanalítico. As aulas ao vivo, elas têm uma sequência, porque a gente vai trabalhando textos clássicos do campo psicanalítico, mas as aulas extras não têm uma sequência. Você pode assisti-las da forma como você desejar, na ordem que você desejar, porque elas tratam de temáticas específicas. Beleza? Dito isso, sobre o que será a nossa aula especial de hoje? Vai ser sobre uma pergunta muito importante, uma dúvida que muitas pessoas têm. Muita gente até não sabe disso. Então, vamos tratar da questão por que o psicanalista não dá conselhos para os seus pacientes. E quando eu me refiro a conselhos, eu não estou me referindo apenas a palpites, né? Eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que você deveria fazer aquilo. Com o termo conselho, eu estou me referindo aqui a qualquer tentativa de dirigir a vida de uma pessoa, de orientar uma pessoa numa certa direção. Ora, isso o psicanalista não faz, mas terapeutas de outras abordagens clínicas fazem. É o que acontece, por exemplo, na terapia comportamental, na terapia cognitivo-comportamental, nas práticas de coaching e outras formas de intervenção às quais as pessoas recorrem. Você tem o direcionamento dado pelo terapeuta, pelo profissional, para o paciente. O terapeuta diz o que o paciente deve fazer para solucionar determinados problemas. Isso não acontece na psicanálise. O psicanalista não vai dizer para o seu paciente o que ele precisa fazer, o que seria mais adequado para ele fazer, a fim de que os seus problemas fossem solucionados. Isso não vai acontecer na psicanálise. Antes de falar os 3 motivos pelos quais, do meu ponto de vista, o psicanalista não deve dar conselhos, recomendações para os seus pacientes, eu quero fazer uma breve introdução para esclarecer um ponto muito importante. Quando a gente diz que o psicanalista não dá conselhos, isso não significa que o analista é insensível ao sofrimento do paciente. Muita gente costuma pensar isso, né? O psicanalista recebe o seu paciente ali, o paciente está num estado de sofrimento e ele não diz para o paciente como que ele pode resolver esse problema. Isso é uma falta de sensibilidade. Não se trata jamais disso. O psicanalista não é insensível. Ele não deve ser insensível. Embora, evidentemente, como em toda profissão, como em todo ofício, haja profissionais que atuam de maneira inadequada, você vai encontrar analistas insensíveis, mas isso não é o correto. O analista precisa ter sensibilidade diante do sofrimento do seu paciente, mas isso não significa que ele deva dar conselhos para quem o procura. Ser sensível não é se arvorar em o Senhor sabe tudo, o Senhor saudável, o Senhor que detém as chaves da saúde mental e que vai conduzir o paciente para o paraíso da saúde mental. Não é isso. Do ponto de vista psicanalítico, essa sensibilidade do analista que precisa se manifestar, ela se dá por meio do acolhimento. O analista acolhe o sofrimento de quem o procura. Acolher não é pegar no colo, acolher não é dizer palavras de consolo. Acolher, do ponto de vista psicanalítico, é, sobretudo, estar presente e estar presente com um tipo de atenção que essa pessoa dificilmente receberá fora do consultório psicanalítico. Um tipo de atenção que
que consegue trafegar, navegar, flutuar por todo o discurso do paciente. Um tipo de atenção que não desmerece elementos que poderiam passar por irrelevantes. O analista presta atenção a cada fragmento daquilo que o seu paciente diz e considera cada fragmento do que ele diz como algo relevante, legítimo, importante para o processo. Quando nós nos colocamos nessa postura diante do paciente, uma postura que evidencia a nossa presença e uma presença atenta a tudo que o paciente diz, é isso o que nós chamamos de acolhimento. Esse acolhimento também precisa se manifestar por meio da postura física do analista, por meio do seu tom de voz, por meio da sua maneira de fazer perguntas, de fazer pontuações. Esse acolhimento se manifesta pelo cuidado que esse analista tem com o seu paciente. Um cuidado que não implica na oferta para esse paciente de conselhos, orientações, recomendações. Muitas vezes, o paciente pode até conscientemente achar que ele precisa ouvir o que ele deve fazer da vida dele. Mas no fundo ele sabe que o mais importante, aquilo que de fato é o que ele precisa no momento em que ele procura um terapeuta, é se sentir escutado, se sentir atentamente escutado. Pessoas para dizer o que o paciente deve fazer da vida dele, existem aos montes. Como eu postei hoje lá no Instagram, na data em que eu estou fazendo a gravação e a postagem desse vídeo aqui para vocês, o analista de repente pode receber uma paciente que está num estado depressivo, que está sofrendo muito e cujo sofrimento está bastante relacionado aos abusos psicológicos que ela sofre por parte do seu marido. Você acha que essa paciente, ao contar o seu sofrimento para pessoas do seu convívio, nunca recebeu um conselho? Você acha que as amigas dessa paciente, os familiares, nunca disseram para ela que ela deve se separar do marido? Quando ela procura um analista, ela não está em busca de mais alguém que diga para ela o que ela deve fazer. Essa pessoa está em busca de alguém que seja capaz de escutá-la atentamente e de ajudá-la a entender por que, apesar de todo o sofrimento, apesar de todos os abusos, ela ainda permanece nessa relação. É isso que essa paciente está buscando. E é isso que a psicanálise tem a oferecer. Quais são os 3 motivos que, do meu ponto de vista, justificam essa atitude passiva, abstinente, mas jamais insensível do psicanalista? Por que o psicanalista não dá conselhos? Em primeiro lugar, o psicanalista não dá conselhos porque a psicanálise já descobriu, a experiência clínica nos revela isso cotidianamente, que os nossos problemas emocionais, os nossos sintomas, as nossas inibições, as nossas crises de ansiedade, os nossos problemas emocionais, eles não surgem na nossa vida por acaso. Eles vêm para cumprir uma certa função, eles são criados para exercer na nossa vida uma certa função. Nós criamos os nossos problemas emocionais inconscientemente. Criamos esses problemas para cumprir determinadas funções na nossa vida. O adoecimento, do ponto de vista psicanalítico, ele é sempre simbólico, ele sempre representa alguma outra coisa. Então, nesse sentido, eu posso adoecer para obter um tipo de gratificação prazerosa que eu não consigo obter por outras vias, que eu não me permito obter por outras vias. E quando eu digo que é uma gratificação prazerosa, é prazerosa do ponto de vista do id, é prazerosa do ponto de vista da nossa dimensão pulsional. É um tipo de prazer, é um tipo de satisfação que se manifesta pela via da dor, do sofrimento. É o que Lacan chamou de gozo. Um problema emocional, um episódio depressivo, uma crise de ansiedade, sintomas obsessivos, podem cumprir exatamente essa função. Eles podem ser a maneira que nós encontramos de gozar sem comprometer a integridade do nosso ego, sem mexer com a sensibilidade extrema do nosso ego. Mas a gente aprende também com outros teóricos como Ferenczi e como Winnicott que o adoecimento também pode ser uma forma de se proteger contra os traços, os registros de experiências traumáticas pelas quais nós passamos.
O adoecimento pode ter sido construído como uma forma de proteger a gente de determinados eventos, situações que não deveriam ter acontecido na nossa história, sobretudo na infância. Então, quando essa mulher que está num relacionamento abusivo com o marido procura ajuda, ela está dizendo para o seu analista que esse relacionamento abusivo, estar nessa condição de abuso, de sofrimento, foi a maneira que ela encontrou para resolver questões na vida dela. De tal modo que se eu, como analista, me aproveito do poder que é a mim concedido pela transferência, se eu me aproveito desse poder para direcionar a vida dessa paciente, para dizer para ela, separe-se do seu marido, corte isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando dessa paciente justamente aquilo que ela encontrou para resolver certos problemas, certas questões. Eu posso estar tirando o fiapo de defesa, de proteção que essa paciente encontrou para não ter que lidar com certas questões interiores. E aí, se ela segue o meu conselho, e isso pode muito bem acontecer graças ao poder que o paciente concede ao analista, o paciente coloca o analista no lugar de sujeito suposto saber. Então, se o meu analista diz que eu tenho que me separar, deve ser que eu tenho que me separar mesmo, ainda que eu não consiga entender direito, ele sabe mais do que eu, porque ele é o sujeito suposto saber, então eu vou lá e me separo. Aí essa paciente se separa, e aí? Ela fica indefesa, ela fica desprotegida. Porque por pior que fosse o relacionamento, esse relacionamento fornecia para ela certas proteções. E agora ela está desprotegida, agora ela está indefesa diante das suas questões interiores. E pode ser que ela não dê conta. Pode ser que ela não dê conta de lidar com isso. E aí ela pode voltar para o relacionamento, o que será pior porque evidenciará ainda mais para o abusador o quanto ela é dependente dele, ou ainda ela pode se envolver num outro relacionamento abusivo e continuar no mesmo processo. Ou pode ainda, uma terceira alternativa, criar outros problemas emocionais que podem ser até mais graves. Você está entendendo? Que o fato de nós sabermos na psicanálise que todo adoecimento representa também uma forma de proteção e satisfação, faz com que a gente tome muito cuidado para não interferir na vida das pessoas e tirar delas aquilo que elas conseguiram desenvolver, ainda que de forma dolorosa, para se protegerem e para se satisfazerem. Ah, Lucas, então você está dizendo que a gente vai ter que deixar o paciente sofrendo, a gente vai ter que assistir calado o sofrimento do paciente? É óbvio que não. Por isso que eu disse que o analista não é insensível. Só que a maneira que nós temos de ajudar, eu costumo dizer isso para os alunos de graduação, a melhor maneira que nós temos de ajudar uma pessoa, isso do ponto de vista psicanalítico, é nos abstendo do desejo obsessivo de ajudá-la. Porque esse desejo obsessivo, humanitário, esse desejo caridoso, ele pode muitas vezes mexer indevidamente com a vida de uma pessoa. Fora que esse afã de querer resolver a vida do paciente pode muitas vezes revelar no senhor e na senhora analista um desejo de controle sobre a vida do outro. Pode ser que seja o seu tesão sádico de dominação que está aí se manifestando de uma maneira inibida, de uma maneira disfarçada, na sua tentativa aparentemente caridosa de mexer com a vida da pessoa e fazê-la se comportar da forma como você acha que é o correto. O segundo motivo pelo qual o psicanalista não dá conselhos é o fato de que quando eu tomo uma decisão baseada em uma recomendação externa, quando eu tomo uma decisão fundamentada naquilo que outra pessoa disse para mim que é o melhor a ser feito, será que essa decisão é de fato minha? Ela é minha do ponto de vista formal, porque sou eu quem estou decidindo, claro, eu sou responsável por ela. Mas subjetivamente, eu não vivencio essa decisão como verdadeiramente minha. Ela é percebida subjetivamente como apenas uma obediência a uma recomendação externa. Isso faz com que a minha decisão não seja autêntica. E se porventura as consequências dessa decisão, que
que foi orientada pelo conselho do outro, as consequências dessa decisão forem desastrosas para a minha vida, a quem eu vou responsabilizar? A mim mesmo ou ao outro? Então você imagina a situação que pode acontecer num tratamento psicanalítico, se eventualmente o psicanalista diz, vá, separe-se do seu marido, vá, saia desse emprego, vá, arrume um amante. Vamos supor que eventualmente o psicanalista diga isso e o paciente vá lá e faça o que o analista está dizendo. E as consequências sejam desastrosas e o paciente não dê conta de lidar com elas. Ele vai culpar o analista. E aí a análise foi por água abaixo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se a pessoa toma uma decisão seguindo o conselho do analista, isso tornará extremamente provável que essa pessoa permaneça numa relação de dependência com esse analista. Porque quando surgirem outras situações problemáticas no futuro, ao invés de se sentir potente para tomar suas próprias decisões, é muito provável que ela volte a recorrer ao conselho do analista. Então, pode ser que o analista, enquanto pessoa física, olhe para uma situação como essa, de uma paciente vivendo um relacionamento abusivo, e diga, e pense, eu acho que o melhor para ela seria de fato sair desse relacionamento. O analista como pessoa física, ele pode pensar isso. E de fato, objetivamente, pode ser isso que seja o melhor para essa paciente. Só que ela vai precisar tomar essa decisão não seguindo a recomendação de um outro, mas após entender o que está implicado nesse relacionamento abusivo, após entender por que ela está nele, por que ela permanece nele, que vantagens, que ganhos primários e secundários ela obtém estando nesse relacionamento abusivo. A decisão pode vir, mas virá genuinamente, autenticamente, espontaneamente da parte dela. À medida que ela for entendendo a trama, a maquinaria, a mecânica que está por trás do seu relacionamento abusivo. À medida que essa paciente for compreendendo, e é esse o propósito da análise, o propósito da análise é ajudar o paciente a compreender o que está em jogo no seu sofrimento. Compreendendo o que está em jogo no seu sofrimento, o paciente pode então buscar outras vias de satisfação e até mesmo de proteção que sejam menos dolorosas. À medida que essa paciente for compreendendo isso, ela se tornará mais capaz de tomar essa decisão de sair do relacionamento por conta própria e não seguindo a recomendação do seu analista, o que seria uma decisão artificial, seria meramente uma obediência. Não haveria nenhuma diferença entre isso e aquilo que acontece na hipnose, por exemplo, em que o hipnotizador diz para a pessoa que ele está hipnotizando, olha, você, quando acordar da hipnose aqui, você estará enxergando apenas 4 dedos na sua mão. Não tem diferença nenhuma. Em ambos os casos, o profissional está se aproveitando da confiança nele depositada pelo paciente para governar a vida dessa pessoa. E o terceiro motivo pelo qual o psicanalista não dá conselhos é que nem tudo na vida tem solução. Não são todas as situações da vida para as quais existem saídas, para as quais existem alternativas. Eventualmente, aqueles que passaram por situações extremamente traumáticas e dolorosas na infância precisarão conviver o resto da vida com as memórias desse trauma e com alguns resquícios dele. A gente precisa parar de acreditar que é possível alcançar sempre um estado de absoluta saúde mental que faça com que todas as nossas infelicidades e dificuldades desapareçam. Isso é idealização. Isso não existe. Então, eventualmente, a pessoa que você estará tratando vai estar numa situação em que não há alternativas, em que ela vai precisar aprender a conviver com os desafios das situações pelas quais ela está passando. Ela vai precisar conviver com o sofrimento implicado nessa situação. E não há muita coisa a ser feita, mas se eu considero que é meu dever dizer para o paciente o que ele precisa fazer para resolver os seus problemas, se eu me coloco nessa posição, que é a posição que muitos terapeutas ocupam em outras abordagens, eu preciso ajudar esse paciente a encontrar alguma saída para o seu problema. Eu preciso dizer para ele quais são as possíveis alternativas que ele possui. Nem sempre essas alternativas existem. Então é um exercício de humildade também reconhecer que nem sempre
nós podemos encontrar saídas para determinadas situações. E que aquele ditado, o que não tem solução, solucionado está, se aplica muito bem. A psicanálise muitas vezes consiste no exercício de aprender a lidar com aquilo que não muda e não vai mudar. Isso tanto em relação a coisas externas quanto em relação a coisas internas. Há certos traços da nossa constituição psíquica que não vão se alterar. E nós vamos precisar conviver com eles e aprender a encontrar formas de lidar melhor com eles. Mas sem a pretensão idealista de tudo solucionar, de tudo resolver, de tudo consertar. Essas são as 3 razões que, do meu ponto de vista, justificam a postura abstinente do analista. Abstinente, nós nos abstemos de governar a vida dos nossos pacientes. Nós nos abstemos de fazer uso do poder que a transferência nos concede para dizer o que as pessoas têm que fazer da vida delas. Mas nós não somos insensíveis. Nós acolhemos o sofrimento. Nós demonstramos nossa sensibilidade pela escuta atenta, pela postura, pelo tom de voz. E, acima de tudo, pela oferta de um espaço onde aquela pessoa poderá simplesmente dizer, falar, expressar o seu sofrimento, sem ninguém para dizer para ela, faça isso, faça aquilo, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer XYZ. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ficou alguma dúvida, se você deseja fazer algum comentário, não deixe de utilizar a nossa plataforma aqui de comentários aqui embaixo. A gente vai conversando e nos encontramos sempre, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, para as nossas aulas ao vivo. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.